Não tem janela alta aqui, né? Então, os eúticos estão tudo aqui na terra, aqui sentadinho no chão. Abra sua Bíblia, irmãos, por favor. Atos, capítulo 14. O irmão Jimmy, ele ligou para mim. Não, ligou não, mandou uma mensagem. E eu vi que era ele. E ouvi, né? Ele, irmão, me diga aí o texto que o senhor vai pregar. E eu estava lá na feira, empurrando um carrinho de compra. Me diga o texto que o senhor vai pregar, que a gente vai fazer o estudo da semana das células. E eu pensei assim na hora, meu Jesus, o que é que eu vou pregar? Eu não sei ainda. Mas eu falei comigo mesmo, né? Aí Jesus me fez lembrar desse texto. Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. E vamos ler em dois livros, tá? Neotestamentários, do Novo Testamento. Vamos ler o relato lucano de Atos, da primeira viagem do apóstolo Paulo, e depois, capítulo 15 de Atos, aliás, de Romanos, a partir do versículo 17. Atos capítulo 14, versículo 27, que nos diz assim: E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. Quero ler também o versículo 22 aqui, que é muito bonito. Eles passaram confirmando, eu estou usando a corrigida, revista corrigida. Versículo 22 do mesmo capítulo de Atos 14, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, e quando chegaram, reuniram toda a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Amém? Romanos capítulo 15, por favor. E vamos ler a partir do versículo 17. Romanos capítulo 15, versículo 17. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo Jesus. E desta maneira me esforço para anunciar o Evangelho, aonde Cristo nunca houvera sido anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Quantos podem dizer amém? Não vá dizendo amém por toda coisa não, viu, irmãos? Amém também é um dos nomes de Cristo. Isto diz o amém, lá em Apocalipse. Aí está o pastor falando, ou o irmão, o líder lá da célula, Caim matou Abel. Amém, irmão, glória a Jesus. Vá com calma. Vamos dar glória a Deus com sabedoria. Pois bem, meus irmãos, nós estamos num culto de missões e quem vos fala, pela misericórdia de Deus, é um missionário.
um simples e modesto missionário, que aprove a Deus, aprove a Cristo, me chamar, me nomear, e eu creio que nos dias Ele vai aí me capacitando, né? Eu nunca me sinto capaz de nada, na verdade. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos a palavra missionário, como também nós não encontramos a palavra trindade. Nós não encontramos também missionários. Se formos pegar o pé da letra, vamos dizer que missionário não existe. E também diremos que a trindade não existe, ainda com suas evidências escriturísticas. E também isso serve para o missionário. Nos 5 dons ministeriais, falado por Paulo, a trindade, ela tem seus dons. A trindade, no Novo Testamento, a trindade, ela arregaçou as mangas e disse: eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar. E Jesus, quando estava no capítulo 4 de João, conversando com a mulher samaritana, e ele: dai-me de beber, como sendo tu judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana, de beber? Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, dom no singular, se conheceras o dom de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Ele estava se referindo a si próprio. Me refiro a Jesus, quando estava dialogando com a mulher samaritana. Já no capítulo 9 de 1 Coríntios, nós temos ali os dons do Espírito. São 9. E já no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, nós temos ali os dons de Cristo. Porque quem foi aquele que desceu às profunduras, aos lugares mais profundos, e subiu e levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens? Quem foi esse? Jesus. E Paulo nomeia qual foram esses dons. Deu uns para apóstolos, uns para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os dons da trindade estão aí, irmãos. E os dons de Cristo são os ministeriais. Eu não estou falando da graça comum. Chuva. Isso é tudo dom. Hebreus 1:3 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se eu estou aqui em pé hoje, com esses meus pezinhos, todo cheio de parafuso, pesando 120 quilos, é porque Deus está me sustentando, irmãos. Se tu está aqui hoje, do jeito que tu está, é porque Deus está te sustentando aí onde você está. Tinha tudo para dar errado, mas aquele que manda no céu e na terra e tem autoridade, só a sua palavra sustenta todas as coisas. Por isso que tu não cai, por isso que a tua família não desmorona, por isso que as coisas não vai para a sarjeta, não se destrói, porque o teu Deus cuida de você. Com a sua palavra, Ele sustenta todas as coisas. Nós não temos a palavra missionário. Nos 5 dons ministeriais, nós não temos. Mas nós temos a palavra apóstolo.
que no grego, apóstolo, no grego, é uma junção de palavras que significa aquele que é enviado. Meus irmãos, não me leve a mal, eu sou da Paraíba, lá de dentro dos matos, mas eu não acredito em missionários que surge do nada. Eu sou missionário. Você foi enviado, irmão. O Espírito Santo bradou, como bradou na igreja de Antioquia: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja, a liderança colocou a mão sobre eles e os despediram para a obra, os enviaram. Não, missionário, eu evangelizo por aqui. Então você é um evangelista. Missionário é outra coisa. Missionário é aquele que vai, é enviado. É enviado. É o missionário. Aquele que é enviado debaixo de uma autoridade. A autoridade da igreja, como foi na igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé. Eles não auto-enviaram-se. Não. O Espírito Santo bradou. Eles se dispuseram, eis-nos aqui. A liderança veio e colocou a mão sobre eles. Quem somos nós? Vão, porque os campos estão brancos e vos esperam. Então eles foram enviados. Jesus também era um missionário. Jesus também era um grande missionário. Abaixo, né? A gente sempre coloca abaixo de Jesus, para mim, a fonte de inspiração bíblica, para mim, é Paulo. Para Billy Graham, era Noé. Num Comiban, perguntaram a Billy Graham: qual é o homem que te inspira na Bíblia para o senhor ser um pregador do evangelho assim? Ele disse: Noé. Aí eles começaram a coçar a cabeça: mas por que Noé? Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Aí ele disse: mas Noé conseguiu colocar toda a família dele dentro da arca. Está orando pelo teu filho, está orando pela tua filha, pelo aquele teu tio, teu primo. Você olha e diz: para esse não tem esperança. Mas o cabeça da igreja, o Senhor da grande comissão, está falando para ti nessa noite: tem esperança. Eu vou agir. Quem acredita nessa palavra, irmãos? Quem acredita que Jesus está falando aqui nessa noite? Para Billy Graham era Noé, para mim é Paulo, sempre será. Abaixo de Cristo, né? Abaixo de Cristo. O escritor aos Hebreus, escrevendo a sua carta, capítulo 3, ele diz: a nossa confissão está firmada em Jesus, o nosso sumo sacerdote e o nosso apóstolo. Jesus era o apóstolo. Eu cheguei aqui, o pastor Tiago me saudou, me recebe muito bem o povo aqui, os diáconos, os irmãos, ungido. E eu me lembro que meu pai, na minha infância, né? Meu pai orava: meu Deus, abençoa o teu ungido, como se nós estivéssemos no Antigo Testamento. Abençoa o teu ungido, Senhor. Eu digo: é rei, ou esse cabra é rei, ou é profeta, igual Isaías, Jeremias e Ezequiel, ou é um sacerdote como Samuel. Todos nós que estamos aqui somos ungidos. Amém? E isso está na Bíblia, irmão Cleito? Tá. 2 Coríntios 1:21, Paulo disse assim: aquele que nos confirma em Cristo, vírgula, e que nos ungiu
nos, segunda pessoa do plural, nos ungiu foi Deus. Deus. Você é ungido? Você é ungido? Você acredita que você é ungido? Tem mais, irmão Cleito, na Bíblia? Olhe para mim. Olhe para os meus olhos verdes. Tem mais, Cleito, na Bíblia? Tem. 1 João 2:20. E tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Tendes a unção? Tendes. Está falando para quem? Para um agrupamento de pessoas, para coletividade. Tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Versículo 27. E tendes a unção do Santo e não necessitais que qualquer um vos ensine. Ali ele estava preservando a igreja contra um mal infiltrado. O mal que eu refiro era uma doutrina chamada gnosticismo infiltrado dentro da igreja, que dizia que Jesus não tinha corpo físico. Ele estava na cruz, mas era um espírito. Aí por isso que João começa a sua epístola dizendo assim: aquele que os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram. Sabe o que eu imagino, irmãos? Quando Jesus estava lá no mar revolto, estava dormindo naquela almofada gigante, os discípulos: mestre, tu não te cuidas? Nós estamos perecendo, estamos quase indo a pique. Jesus: ô bando de incrédulos. Mar, aquieta-te. Vento, acalma. Eu acho que nesse momento que eles disseram assim: que homem é este? João foi lá e disse: vou ver se é de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E Ele está aqui nessa noite, como o Espírito Santo, tocando na igreja. Ele pode te batizar com o Espírito Santo hoje, Ele pode te curar, Ele pode te levantar como um grande evangelista, como missionário, para pregar a sua palavra e para que seu nome seja glorificado. Jesus, sou apaixonado por Jesus, amo Jesus demais. Embora que o meu amor não seja perfeito, mas eu amo esse Jesus. Os irmãos entregaram a oferta de missões. Tinha dia lá, na igreja que eu fui enviado, que eu olhava assim, olhava para o bolso, dizia: Jesus, não tem, mas a minha vida eu te dou. É tua, Jesus. É tua. Faz o que o Senhor quiser, porque ela te pertence. É tua. Até que chegou o dia. Até que chegou o dia. Apartai-me, Nelson Cleito, para a obra que eu tenho chamado. E não era costume denominacional, hein? Já o solteiro, novo, sem experiência de vida. Meu papai nunca permitiu que eu dormisse na casa dos meus primos. Mas quando Deus quer, irmãos, não tem quem impeça o trabalhar de Deus no meio do seu povo. Não tem quem impeça o que Jesus vai fazer no meio da tua família, no meio da tua célula, o que Deus vai fazer nesse lugar. E Paulo vai. Paulo, como Saulo, e Barnabé, com toda a capilaridade, os
discípulos conheciam ele muito bem. Foi buscar Paulo, trouxe Paulo para a igreja de Antioquia, trouxe ele, fica aqui comigo. Tem pessoas que não confiam muito em você, não. Mas eles confiam em mim. Eu vou te dar esse crédito, Paulo. Fica do meu lado. Fica do meu lado. Tem pessoas que nem queriam te ver aqui. Está vindo lá do céu, irmãos, assim, ó. Porque o canal está aberto, não está entupido, não. Nem queria te ver aqui, mas quem te colocou aqui é o dono da igreja. É aquele que João, na ilha de Pátimos, teve aquela visão maravilhosa. E eu vi um homem montado num cavalo branco. As suas roupas estavam salpicadas de sangue. O nome pelo qual ele é chamado é Fiel e Verdadeiro. Na sua coxa estava escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu olhei para a sua cabeça, havia muitos diademas. Sabe o que isso significa, irmãos? É como se ataviavam os grandes monarcas da antiguidade. Quanto mais diadema na cabeça, mais respeito. Quando João viu, ele disse, na cabeça dele tinha muitos diademas. E ele veio guerrear por mim, e ele está aqui para guerrear por você. Os irmãos conhecem. Paulo faz 3 viagens missionárias, sofre muito, seu diácono. Estigmas. E seria tão bom que as estigmas ficassem só no exterior, não é, pastor Tiago? Seria tão bom que ficar só na carne. Mas quando fica na alma, irmãos, é ruim. É ruim. Não é porque a gente é rancoroso, não. Mas quando a gente está, como disse certa vez Russell Shedd, eu tive aula com o Shedd, e ele estava doente, e estava lá dando aula. Ele disse assim, missionário Cleito, eu estou me desmamando do mundo. Eu digo, pastor, nunca mais eu vou esquecer isso. Eu estou me desmamando do mundo. A morada está logo ali, parece que eu estou vendo. Eu só estou aqui comprando um protocolo para vocês. Aí quando a gente está no nosso testamento, aí diz, tem cuidado, obreiro novo, com um camarada chamado Alexandre Latroeiro. Tem cuidado, viu? Existe, mas tem cuidado. E a primeira missão de Paulo é tão maravilhosa, tão gloriosa, e ele volta confirmando os irmãos, junto com Barnabé. Agora só que não era mais Barnabé e Saulo, agora era Paulo e Barnabé. Porque Deus levanta quem quer na hora que quer. Sim ou não, irmãos? Eu tive o prazer de estar lá em Senegal. Tá lá na minha rede social. Eu estava lá num culto, estava lá pronto para ministrar. Aí chega um grupo, aí eu olho para o pastor que me convidou, ele diz, esse aí é um pessoal de tal aldeia, tal. Eu digo, que bom, que bênção, que bom. O fogo vai cair aqui, a tampa da chaleira. Vamos. Porque, irmãos, fervor espiritual não é coisa de crente doido, não. Fervor espiritual é um mandamento divino. Romanos 12:8, Paulo diz, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tem crente aqui cujo coração está em chamas aí, varão, tá?
Está em chamas aí. Tem crente aqui, cujo coração está igual os querubins, pegando fogo para Deus. E eu vi, rapaz, preguei, aquela maravilha. Aí o rapaz chegou perto de mim assim, aí olhou para a minha cara, pastor, e disse: está me conhecendo, não? Eu olhei para ele assim, eu disse: rapaz, eu não sei como o senhor me conheceu, que eu acho que faz muito tempo, eu era um outro ser humano, me refiro de estética, de visual, e o senhor também deveria ser outro espectro. Eu não estou conhecendo o senhor, não. Ele disse: eu sou Sana. Eu olhei assim para ele, disse: é você, Sana? Sou eu, pastor, o senhor não está me conhecendo? Eu disse: Sana, mas tu mudaste, tu está gordo, cara. Ele disse: igualmente, pastor. Aí eu disse: meu irmão, e esse povo que está te acompanhando? É o rebanho que Jesus me confiou. Eu ganhei Sana para Jesus. E tem uma foto lá, tinha acabado de sair de uma febre tifoide, estava com a pele toda manchada, mas estava lá ensinando Sana, o beabá do Evangelho. E ele me aparece: eu sou pastor do Evangelho também. Aí eu fiquei muito feliz. E a gente lá no Nordeste, permita-me, eu não sou muito de chorar na frente dos outros. Eu fui lá ficando meio normal. Isso aí é normal. Coisa ministerial. Aí ele disse: e o senhor lembra de Ibo? Eu digo: eu me lembro de Ibo. Eu ia lá na casa dele, a mãe dele, porque lá fazia muito calor, sabe, pastor? As mulheres não usavam a parte de cima, não. Aí tem uma foto constrangedora, entre aspas, né? Mas dentro da cultura lá, da cosmovisão deles, não é nada. Ela estava chovendo, ela estava fazendo assim no terreno e plantando milho sem... Ela estava com o pano amarrado, sem a parte de cima. Já era uma senhora, eu com 21 anos, e eu parado assim, dizendo: está vendo essa semente aí? Ela: é de milho, meu filho. Eu disse: eu estou plantando uma semente chamada Evangelho no seu coração. Ela disse: Ibo mudou demais. Ele deixou de beber, deixou de falar palavrão, deixou de andar com más companhias. De tanto que eu falei para ele, ele nunca me ouviu. Só bastou você vir aqui 2 meses e o meu filho é uma nova pessoa. Eu disse: isso é o poder do Evangelho, senhora. É o poder da palavra de Deus. E aquela mulher se converteu a Jesus também. Isso é um pouquinho do nosso relato, irmãos. E eu querendo ouvir o relato do bandeirante dos apóstolos. Lucas, um erudito, dizem que os médicos do primeiro século eram envolvidos com o ocultismo. Então Jesus libertou ele do ocultismo, libertou ele das amarras, do pecado. Provérbios 5:22, os ímpios estão presos pela sua própria iniquidade. Aí vai lá Jesus, o Filho de Deus, liberta, transforma. Aí tu estás aqui hoje, livre como um passarinho, dando glória a Jesus. Aí eu digo: agora Lucas vai arrebentar. Aí Lucas só diz isso. E relataram, primeiro disse que ele passou confirmando e diz: olha, meus filhos, aqui não é pare de sofrer não,
Porque tem uma denominação que aqui no Brasil é um nome, mas na América Latina é outro nome, chamado Pare de Sofrer. Aí Paulo diz, aqui não existe isso não. Convém-nos que a gente sofra para entrar dentro do reino de Deus. Quem quer sofrer por amor a Jesus aqui, irmãozinhos? Olha, o irmão chega que fez assim, ó. Mas teve outro que disse, está repreendido. Paulo escrevendo aos Filipenses 1:29, não foi concedido a vós apenas crer nele, mas também padecer por ele. Sofrer por Jesus. O irmão perguntou para mim, e aí, varão, tu estás aqui desde aquele tempo que tu pregaste? Eu digo, estou dando um grau na lanternagem aqui, como é o nome? Na capotaria, né? Vai pensando. Crer, mas também padecer por ele. Se você ama a Bíblia ainda fala mais. Colossenses 1:24. Paulo diz assim, eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Quando Jesus gritou, está consumado. Aí, agora vai. Aí ele disse, não, eu vou deixar um pouquinho, porque vai ter crente no século 21, que vai ter internet, serviço de streaming na casa, vai ter dorama, vai ter uma ruma de coisa, pode se esquecer de mim, e eu quero que eles orem, eu quero que eles me busquem, porque eu quero ter contato com eles. E essas coisas podem fazê-los se afastarem de mim. Aí por isso que Isaías, no capítulo 26, versículo 16, ele faz uma constatação. Pode colocar aí, varão. Diz 26:16. Na angústia, Senhor, te visitaram, e vindo sobre eles a tua correção, derramaram perante ti as suas orações secretas. Você vai esperar chegar isso de Deus para você buscar a Ele? Você vai esperar a coisa ficar ruim para você derramar perante Ele a sua oração secreta? Haja vista que você nesse momento está tendo a oportunidade de glorificar o Filho de Deus e buscar a sua face. Eclesiastes diz que o tempo ruim vem sobre nós como uma tarrafa, de repente. Não avisa não, não bate palma, não faz com, como diz os aldeões lá de Guiné-Bissau, não diz com na porta não, vai e entra. Quando você se vê numa tribulação, você se vê num aperto, aí você se lembra de quem? Jesus. Mas Jesus está falando para você nessa noite, que Ele quer que você se lembre dEle nos momentos felizes, nos momentos de saúde, no momento de alegria com a sua família. Você antes de abrir a Coca-Cola, de partir aquela lasanha gostosa, eu falei para a nutricionista, me dê 6 meses de carência, viu? Eu vim da África. Me dê 6 meses de carência. Você vai ter que deixar de comer isso. Para aí, eu vim da África. Me dê 6 meses de carência, pelo amor de Deus. Quer comer?
Antes de você abrir aquela Coca-Cola, pegar aquela lasanha, você diga: vamos todos orar, porque nós temos um dono, nós temos um pastor, e ele se chama Jesus de Nazaré. Não busque ele só no momento de dificuldade, não. Aí Luquinha escreve só isso. E relataram quão grandes coisas Deus fizera por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Pronto. No grego, isso aí é um sumário. Claro que Paulo não ia passar mais de ano pregando com Barnabé. Foi apedrejado em Listra. Chegou no lugar, fez um coxo andar. Os habitantes gritaram em línguas licaônicas. Sabe o que isso significa? Todos falavam latim e grego. Mas quando eles estão emocionados, eles falam a língua materna. Gritaram em línguas licaônicas. Os deuses estão perante nós como homens. Júpiter era Paulo. Mercúrio, Barnabé. Aí, é um sumáriozinho. E relataram quão grandes coisas Deus fizeram por meio dele. Está vendo esse vaso aqui? Não fez nada. Quem faz através do missionário que estavam nesses países, nós somos apenas instrumentos. Você também. Nunca coloque na sua cabeça que você é alguma coisa. Nunca coloque isso. Tem aquelas pessoas que se acham, né? Empina o nariz. Meu Deus, eu me acho. É 20 anos de campo. Olha meu vocabulário. Olha meus diplomas. Não se ache, não. Seja achado. Faça igual Davi no Salmo 89. Eu achei meu servo Davi. Quem pode dar um glória? E com o santo óleo ungir. Desça do salto, desça do cavalo, tome banho lá 7 vezes na água enlamaçada. Faça o que Deus mandou você fazer, ainda que seja tão simples. Assim o nome do Senhor vai ser glorificado e Deus vai te abençoar ricamente. Eu cheguei numa aldeia chamada Quidete. Cheguei lá, pastor, mas vai dar certo, pastor. O senhor gosta de pregar, o senhor gosta de ensinar, vai dar certo, vai dar certo. Eu digo, ô glória, estou aqui, estou aqui. Quando eu cheguei lá, irmãos, menino para tudo quanto é canto. Era um menino de 5, 7 anos. Eu digo, Jesus, permita-me, viu, irmãos? Eu disse, Jesus, eu aprendi toda a ciência dos egípcios, Senhor. Ultralapsarianismo, meu Deus, os concílios. E os meninos lá, tome karatê. Eu digo, eu estou dentro de uma igreja. Eu disse, Jesus, como é que pode? Aí o Espírito Santo disse, meu filho, se lembra de Moisés? Você está nesse período. Vai pastoreando aí. Vai dando teus gritos. E eu fui dando meus gritos, irmão. Depois as mães dos meninos vieram ver quem estava gritando daquele jeito. Depois das mães vieram os pais. Depois dos pais vieram os tios. E daí os irmãos sabem como é que é, né? Jesus ainda continua abrindo a porta para os gentios. A porta da salvação. 1 Coríntios 16, 9. Uma grande porta e eficaz se me abriu,
mas apareceram muitos adversários. A inveja é a podridão dos ossos, como disse Salomão, né, irmãos? Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12: chegando-me a Troade para anunciar o evangelho, abriu-se-me uma grande porta no Senhor. Irmãos, eu estou sentindo de dizer que Deus vai abrir uma porta tão grande aqui nesse lugar. Deus vai abrir uma porta para você. E enquanto eu prego, a espada de dois gumes corta aí, corta aqui também. Porque Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a minha, e pode ter certeza, a porta que Ele abre, Satanás não pode fechar. Só quem pode abrir é Jesus. Olhe para o seu irmãozinho que está do seu lado, eu vou terminar. Olhe para ele e diga assim: só quem pode abri-la é Jesus. É Jesus. É Jesus. Profeta Isaías 22. No ombro dele, ombro é lugar de patente, nos seus ombros estão a chave da casa de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu tenho uma impressão do céu aqui nessa noite, que Deus está abrindo a porta, vai escancarar, e ninguém pode fechar, e você vai vir cantar e contar o seu testemunho. E quando Deus abençoa, irmão, chega a hora de Deus abençoar. Isaías 60:11. Nem de dia, nem de noite, as tuas portas se fecharão. Diga para o seu irmãozinho, diga assim para ele de novo, fale. Diga assim: quando Deus te abençoar, vai ser abençoado. Quando Deus abrir, nem de dia, e nem de noite, a porta vai se fechar. Vai fluir bênção, vai vir glória, vai vir unção, vai vir alegria do céu. Quantos acreditam nessa palavra? Deixa ver-me. Então aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Eita Jesus! Vou terminar, viu, pastor? Aí Paulo, aliás Lucas, que é um relato lucano, ele só fala isso. Mas foi bom, né? Nós entendemos, nós compreendemos. Aí eu fiquei pensando, bom, eu queria só ser uma formiguinha, uma mosquinha, para estar lá, quando Paulo assumisse a tribuna. Primeiro relato missionário apostólico. Paulo foi apedrejado, quase morria. Jesus soprou, fica em pé, Paulo. Paulo entra em Derbe, estou vivo. Aí depois das 3 viagens missionárias, todo quebrado, alguns estudiosos dizem, James Dunn, muito bom, compre, está na promoção. Não estou ganhando nada com isso, mas é bom, viu? Ele disse que Paulo ele era cambeta, os ossos da perna ficaram assim abertos, se abriram, ficou careca, nariz quebrado, faltando pedaço da orelha, estigmas. O homem levou quarentena, pedrada, naufrágio, foi picado por uma serpente mortífera em Malta. Camarada estava daquele jeito. Aí pega a peninha dele e diz assim, eu vou escrever. Eu nunca fui em Roma. Aliás, eu nunca fui na igreja de Roma. E vou escrever para esses meus amados irmãos.
Aí no capítulo 15, ele detalha, traz um pouco a lume o que ele fez na missão. E ele começa dizendo: não ousaria dizer coisa alguma a não ser aquelas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Compromisso com a verdade. Eu estou pregando aqui a verdade, está sendo transmitido. Eu estou falando para vocês e estou falando para o mundo. É tão chato para nós, porque missionário conhece missionário. É tão chato para nós que quando a gente vê um companheiro contando anedotas para tentar movimentar alguma coisa. Por isso que eu prego Bíblia. Se não tem testemunho para falar, pregue, meu filho, fale da palavra. Mas o camarada do banheiro dele, para ele se enxugar até chegar na rodoviária, da rodoviária no aeroporto, nem James Cameron, o diretor de Avatar, teria a mente tão fértil como esse missionário, pelo amor de Jesus. Eu vi um camarada falando, eu digo: Jesus, será que esse irmão não percebe que nós estamos no século 21 e isso está sendo transmitido? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi escola, e não sei o quê, e eu olhando. Aí eu disse: meu amorzinho, desligue, por favor, e vamos ler a Bíblia, orar e dormir. Paulo escrevendo aos Coríntios, a segunda epístola, 13:8. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Jesus é a verdade. Eu estou pregando aqui com a minha vida, e o Espírito Santo sabe. Não ousaria dizer coisa alguma, a não ser aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Pelo poder dos sinais e prodígios. Eu não sei se eu já contei aqui, mas um dia, isso é antigo, pastor. Nívia, quando foi embora, primeiro campo, primeira experiência missionária, eu tive que assumir a escola, em Bafatá. Calor, tinha aquela serpente lá, que cospe, naja. Eu só andava com aquelas botas, parecia um soldado. E lá os meninos, eles são consagrados, eles são dados. Aqui, judaico-cristão, maioria ainda católicos, batizam, né? Pedro batismo. Batiza as crianças. E lá não, lá o batismo é diferente. Dependendo da etnia, bota o menino para comer alguma coisa, faz circuncisão, tanto em menino como em menina. A mesma lâmina que é para um, é para todas. Só Jesus, irmãos. Eu vi coisas horrendas. E esse menino tinha passado por uma cerimônia. Eles falam cerimônia. E eu era diretor da escola, trabalhava 2 períodos. A escola era de Azim, um calor infernal. E de vez em quando eu vi aquele alvoroço. Aí eu perguntava ao professor, eu digo: o que é isso? Bate-cabeça, que é epilepsia. É bate-cabeça. Eu digo: é bate-cabeça, mas ele toma remédio? Como é que é? A mãe sabe, o pai sabe? Pastor, diretor, bate-cabeça. Aí um dia, eu estava entrando, bem magrinho, pesava o quê? Eu já estava meio judiado, já tinha pegado umas malária, uma febre tifoide. Até cólera eu peguei, irmãos. Mas eu nunca liguei para o meu pastor chorando. Ô, pastorzinho, pelo amor de Deus, eu estou aqui com cólera, já vomitei, já fui no banheiro, estou com diarreia, as minhas carnes estão indo embora. Nunca.
A última febre de tifoide que eu peguei foi agora em abril. A minha esposa estava no quarto da minha filha porque nós fomos roubados. Entraram na nossa casa, levaram tudo. Nosso sustento, celulares, uma mochila com todos os nossos documentos, certidão de nascimento, casamento, tudo. E ela ficou dormindo com ela lá. E eu fiquei dormindo no nosso quarto. E teve uma hora que eu acordei, abri os olhos e estava me tremendo de febre. E era uma febre horrível. E eu fui ensinado pelo meu pai, meu filho, quando as coisas estiverem ruins, ore. Ore. Busque a Deus. Busque a Deus. A oração alegra o coração de Deus. Provérbios 15:8. O sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Você pode dizer glória a Deus? Enquanto você ora, Deus fica assim, ó, oh, coisa boa. E eu ali orando, todo me tremendo. Jesus, o que é isso, Senhor? Se for uma seta do diabo, Senhor, que lá tem muito isso, irmão. Uma seta do diabo, quebra. Senhor, e cadê quebrar, cadê passar? 7 horas da manhã ela veio minha esposa. E eu acordei de 4, já era 3 horas já lutando ali. Venço ou não venço, morro ou não morro. Aí a minha esposa veio e disse, meu filho, o que é que você tem? Está todo se tremendo. Eu digo, eu não sei. Ela pegou o termômetro, 39,8. Vamos tomar um banho. A água, quando caiu por cima de mim, parecia agulhas furando meu corpo. Eu digo, eu não suporto esse banho frio. Levou para o hospital. Quando eu cheguei lá, fui diagnosticado 2 quadros de infecção. Infecção por febre tifoide e infecção pulmonar. Aí, eles se vestiram de astronauta, né? Não, isso aí é coronavírus. Coronavírus. Aí descobriram que a infecção por tifoide foi tão forte que atingiu meus pulmões. E eu fiquei, depois, glória! Voltou ao normal. E o menino estava lá, irmãos. Eu entrei e vi quando ele caiu assim na minha frente. Ele olhou e pá, o olho virou, ficou todo branco e ele caiu. Quando ele caiu, eu disse, Jesus, a tua palavra diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Aí o professor disse, vamos fazer o quê? O hospital mais próximo é 150 quilômetros. Eu digo, pega ele e vamos lá para a secretaria. Um professor pegou, colocou em cima da mesa, a mãe estava lá, que eles tinham acabado de chegar, ele me viu, caiu para trás, e ele todo se tremendo, e era uma coisa horrível, o olho todo branco. Eu perguntei, esse menino já fez cerimônia? Ele disse, o pai mandou fazer, o pai mandou fazer. O pai tem 3 esposas, sou a primeira, e maltrata meu filho, as outras maltratam meu filho. E eu creio que fazem serviço, trabalhos contra meu filho. Aí ela olhou para mim e disse, você é pastor? Eu disse, eu sou um missionário de Jesus. De Issa. Issa é Jesus em árabe, Adem Issa. Aí ela disse, você pode orar por ele? Porque eu escutei um dia que os protestantes oram e Issa costuma curar. Eu digo, a senhora crê que Issa cura? Ela disse, eu acredito. Bastou, irmãos. Eu comecei a orar. E o menino todo se tremendo, convulsionando. E eu disse, Jesus, tem misericórdia dessa criança. Esse menino, Senhor, é vítima de demônios. É vítima da ignorância desse povo. Tem misericórdia dessa criança. E quando eu olhei, estava saindo espuma da boca do menino, e eu me ajoelhei, coloquei a cara no pó, e a mãe do menino, meu menino dessa vez morre, dessa vez morre, dessa vez morre. Quando eu disse, Jesus, eu aqui não sou turista, eu estou aqui para fazer a tua obra. A tua palavra diz que esses sinais
seguirão os que crerem. E eu creio na tua palavra. Quando eu estava com a cara no chão, eu escutei a voz do menino: mamãe, mamãe. Eu me levantei assim porque era chão batido, a minha boca cheia de areia. Eu olhei assim, ela disse: como é que o meu filho ficou bom assim? Ele vai voltando aos poucos. Aí o menino olhou para mim assim, eu disse: o que é que você viu? Ele disse: eu vejo um homem branco, tio, um homem branco. E ele disse que quer me fazer mal, e eu tenho muito medo. Eu disse: a partir de hoje, esse homem branco nunca mais vai fazer medo e vai fazer mal a você. A mãe dele olhou para mim e disse: como? Eu disse: depende da senhora. Se a senhora aceitar a Cristo como teu Salvador, esse homem branco, porque Satanás ele pega o teu medo, ele pega aquilo que você tem medo. Então, para eles, o homem branco é um personagem, uma imagem de uma opressão. Então eles têm medo de pessoas brancas, principalmente os da aldeia. Aí ela disse: eu posso aceitar a Jesus? Eu digo: pode. Ele me quer? Eu digo: quer. Ela falou: se tudo isso que você está falando é verdade, meu filho não vai cair mais, e eu não vou viver assim sofrendo tanto. Eu recebo esse Jesus agora. Nós somos ganhadores de almas, pelo poder dos sinais e prodígios, de sorte que desde Jerusalém até o Ilírico, mais de 2.000 quilômetros, irmão, para quem não tinha internet, para quem não tinha rádio, para quem não tinha carro, no primeiro século, uma façanha. E Paulo conclui dizendo: dessa forma me esforço. Todo missionário é um guerreiro. Todo missionário é um guerreiro. Quando me convidam para vir pregar aqui, eu venho com aquela sede, eu venho babando, porque essa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que ama missões. Como disse Mundi no século XIX, tal sacerdote, tal povo. Os irmãos entenderam. A visão vai sendo compartilhada. Mas tem igreja que não faz isso não, irmãos. Tem igreja que faz assim: missões, aqui para você. Sangue de Jesus, está amarrado. Está amarrado. Agora me digam, vou terminar. Me digam quais foram as últimas palavras do grande homem que pisou aqui nessa terra. Um certo filósofo disse, foi Nietzsche. Nietzsche, um inimigo de Deus, morreu. Ai, Deus é irônico, né? Tem que ver que Deus é irônico. Ri dele, povo meu. Salmo 2. Deus dança. Deus dança. Sofonias 2:8. E o Senhor se alegrará sobremaneira. No hebraico, é uma poesia. Deus dança e pula no meio do seu povo. Sabe o que fizeram com a casa de Nietzsche depois que ele morreu? Fizeram lá uma gráfica de Bíblia. Porque quando Deus quer, Ele faz bem feito. Não mexa com Ele, não. Ele não se deixa escarnecer. Meus irmãos, Nietzsche diz, as últimas palavras faladas de um grande homem devem ser consideradas por todas que ele falou na sua vida. E quais foram as últimas palavras de Jesus?
Mateus capítulo 28, versículo 18. E disse-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São Marcos: ide, fazei discípulos ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. São Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, Atos dos Apóstolos. William Menezes, o teólogo pentecostal, gente boa, ele faz essa junção. Atos 1:8. Ser-me-eis testemunha, descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. E pregareis tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tanto em, como em, no original. Sabe o que quer dizer, irmãos? Simultaneidade. Ou seja, Jerusalém seria o ponto de partida para o evangelho ser pregado na Judeia, Samaria e até os confins da terra simultaneamente. Enquanto eu estou pregando aqui, tem um cabra macho cheio do Espírito Santo, convertido, humilde, pregando lá no Japão e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então as últimas palavras de Jesus foram essas. Jesus não fez mais milagre, ele disse: ide e vão e façam discípulos. Devem ser consideradas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E como de costume, eu vou deixar o convite e ademais ritos da liturgia com o nosso pastor local. Deus abençoe a todos.